Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Maria de Oliveira e, junto com a professora Juliana Prestes Ribeiro de Faria e a aluna Amanda Yumi Matsumura Marques, escrevemos o artigo A Relevância da Documentação e da Qualidade da Arquitetura Vernácula como Estratégia Pedagógica. O intuito do artigo é compartilhar a experiência didática da arquitetura vernacular em Madeira, com enfoque na cidade de Londrina. Como base para o estudo, é importante entendermos do que se trata a arquitetura vernacular, e ela se baseia na utilização de materiais e técnicas construtivas da própria região onde a edificação está inserida, e tem como condicionantes a natureza, a cultura e a sociedade. Inicialmente, na década de 30, a madeira era o principal material de construção na cidade de Londrina, porque ela era ofertada em grande escala, gerando a alta disponibilidade e o baixo custo para a população londrinense. Então, essa técnica construtiva ela proporcionou o rápido desenvolvimento da cidade devido à facilidade de obtenção do material, o que gerou também a criação de uma arquitetura própria. E essas construções em madeiras, elas abrangeram diversos usos, como, por exemplo, igrejas, residências e túneis para o armazenamento de café, como é possível ver nas figuras 3, 4 e 5. Porém, com o passar dos anos, as edificações elas foram substituídas pela alvenaria, porque a alvenaria é um material que garante maior durabilidade, com menos manutenções e proporcionam também melhor conforto térmico e acústico. Então, como prova disso, existem hoje cerca de 14 mil exemplares na cidade de Londrina. Por isso, o objetivo desse artigo é apresentar a experiência didática da documentação da arquitetura vernacular através de um projeto de extensão com universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo. Essa pesquisa buscou compreender a qualidade dos espaços habitacionais construídos a fim de desenvolver habilidades concebidas em sala de aula que se concretizaram nas experiências em campo, essas que são fundamentais para a formação dos arquitetos e urbanistas. A disciplina é intitulada A Qualidade do Espaço Construído, ministrada no terceiro semestre do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Filadélfia. E ela tem como objetivo discutir como as características espaciais e ambientais das residências em madeira influenciam a vida dos moradores e entender que as edificações do século XX, em sua grande maioria, não atendem mais às necessidades atuais. O estudo foi dividido em etapas. Primeiro, então, foi a divisão de grupos e a escolha de uma casa existente construída em madeira na cidade de Londrina. E, para isso, houve o contato direto com os moradores, para a permissão do levantamento cadastral. E esse levantamento só foi possível com a orientação da docente, referente ao manuseio das ferramentas usadas, como trena e nível. Depois da visita, os estudantes produziram as representações gráficas em planta baixa, indicando os ambientes, circulações, os acessos, esquadrias, vãos, revestimentos e também forros e pisos. A representação das elevações também foram apresentadas, mostrando as dimensões das tábuas de madeira e a sua paginação. Um outro requisito foi o cadastramento fotográfico para mostrar os pontos de tomada e o estado de conservação interno e externo da casa. E também foi realizada uma avaliação de qualidade arquitetônica, para a identificação de problemas funcionais e, então, a partir disso, propor alterações de melhoria para a qualidade de vida desses moradores. Essa é uma das avaliações feitas pelos alunos, um dos projetos realizados. Essa casa, então, é uma representação da casa com a planta baixa e as elevações também realizada pelos mesmos alunos. Essa avaliação arquitetônica foi feita com base na metodologia de João Pedro Branco, que consiste na análise de critérios relacionados a aspectos como habitabilidade, segurança, uso espacial e funcional, estética e economia. Para isso foram utilizadas 7 fichas que foram preenchidas e ofereciam resultados de desempenho, que variaram entre nulo, mínimo, recomendável e ótimo. Em todo o artigo, usamos estudos de referência, como o de Antônio Carlos Zani, no livro Arquitetura em Madeira, que retrata as construções em madeira no norte do Paraná, onde afirma que essa tipologia construtiva é o vocabulário da arquitetura local no século XX. Outro exemplo é o artigo escrito por Naima Benkari, que coordenou um projeto de estudos de 4 assentamentos em Oman, na qual, a partir da visitação do local, os discentes compreenderam a sua importância histórica. Já no artigo Teaching Conservation in Vernacular Architecture, a autora trata da realização de uma investigação de assentamentos vernáculos e dos princípios da sua conservação. Assim, ela utilizou de técnicas de levantamento e de representação gráfica em 3D. Além disso, Ana Beatriz da Silva e Ricardo da Silva participaram de uma pesquisa de doutorado junto ao programa associado UNWEL sobre a trajetória da arquitetura vernacular da cidade de Maringá. E, por fim, Soraya Costa dos Santos e Silvia Kimo Costa orientaram um projeto da Universidade Federal do Sul da Bahia sobre a arquitetura vernacular a partir do método de estudo de revisão sistemática. Então, esses projetos comprovam a relevância de estudos universitários que visam a propagação do ensino da arquitetura vernacular e do patrimônio histórico.
Dessa forma, então, um dos resultados da pesquisa foi a verificação por parte dos alunos de que haviam similaridades nas casas, como volumetria e planta baixa, mas elas se diferenciavam nas coberturas, variando nas tipologias de quedas d'água, como é mostrado na figura 10 no livro de arquitetura em madeira de Antônio Carlos Zani. E segundo o mesmo, o sistema construtivo das casas, elas possuíam a mesma solução estrutural, que é formada pela estrutura portante, que se dá pelos quadros superior e inferior, que se ligam por meio de esteios de madeira, como é apresentado na figura 11. Um dos outros aprendizados também foi que os alunos aprenderam a avaliar e projetar espaços que atendam às necessidades humanas, considerando aspectos estéticos, funcionais e técnicos, além do conforto ambiental que influencia na acústica e na luminosidade. Também foram desenvolvidas habilidades como comunicação com os clientes, técnicas de levantamento, análise dos materiais e compreensão dos layouts antigos através do entendimento dos processos de conservação. Por isso, a prática dessa análise contribuiu para que os futuros arquitetos compreendessem a complexidade envolvida na criação de espaços construídos em madeira, promovendo então responsabilidade profissional em projetar e conservar edifícios funcionais. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar a qualidade dos espaços construídos e o objeto de estudo foram as casas em madeira do século passado na cidade de Londrina. Essa proposta foi realizada a partir de levantamentos para propor melhorias nos ambientes visitados, visando a qualidade de vida dos residentes. Assim, na perspectiva educacional, este estudo verifica a importância de registros como método pedagógico para a formação dos futuros arquitetos. Agradecemos a sua atenção e recomendamos a leitura do artigo. Muito obrigada.